Podcast 69. Desperte. A proto-história. Bora. Se inscreva em nossos canais parceiros. Aqui não esquecemos dos amigos. O Arauto dos Intervenientes. A Aliança e a Lei do Uno. Verdade exposta. Canal Vírus no Sistema. Canal Recuperar. Japa Dentro e Amandinha USA. Inscreva-se já! Facebook e canal Uma Nova Humanidade, Senhor Black. Aliança e a Lei do Uno, Verdade Exposta. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e clicar no joinha. Assim continuará a receber nossas atualizações. Vamos à matéria. Desperte. A Proto-História. O livro de Enoque, considerado como apócrifo pela Igreja Católica, tinha sido admitido como inspiração divina pela Igreja primitiva, até o Concílio de Nicea, do ano de 325, data em que o Papa Urbano I, aconselhado pelos pais do cristianismo, ordenou que fosse removido, recusando assim um livro do Antigo Testamento, que é considerado como fonte de inspiração para Moisés, na redação do Gênesis. Encontramo-nos, portanto, perante uma obra perseguida, inquietante, surpreendente, e de forma reveladora, já que o seu texto, contemplado sob o prisma atual, reduz o conceito de Jeová ao de um simples chefe de uma expedição extraterrestre, que chegou, há muitos séculos, em o nosso planeta. Mas isto não é tudo. Nos conta que o Gênesis deixou de mencionar, confundindo fatos e personagens, porque o povo fiel, escolhido do Senhor, não devia saber mais do que convinha aos seus dirigentes. O livro de Enoque era conturbador, perturbador e revolucionário. Sua leitura dava o que pensar, esclarecendo dúvidas, e deixava os primitivos teólogos e exégetas em uma postura certamente desconfortável. Foi por isso que foi decidido o seu desaparecimento, e a Bíblia foi arranjada como foi possível, embora o nome de Enoque, no Antigo Testamento, não tenha sido eliminado. Na verdade, houve 3 Enoques, ou Enos, na Bíblia. O primeiro é mencionado no Gênesis 4:17, como o filho mais velho de Caim, e conheceu Caim, a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz Enoque, e edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade do nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Mejael, e Mejael gerou a Metusalel, e Metusael gerou Lameque. Aqui temos o primeiro Enoque, filho de Caim, e pai de Irade. O segundo, que aparece com o nome de Enos, foi parente próximo do anterior, por ser filho de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Já Sete também lhe nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome de Jeová. Gênesis 4:26. O terceiro, a quem cabe os olhares, por acreditar ser o autor do livro apócrifo, foi filho de Jared, e pai, por sua vez, de Matusalém, que foi pai de um segundo Lameque, o autor dos dias de Noé. Prestando atenção a esta genealogia, uma vez que apresenta características únicas, especialmente pela longa vida de todos aqueles homens, cuja média estava nos 800 anos. Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos. Jared, pai de Enoque, viveu 962 anos, e Lameque viveu 777 anos. É significativo que os descendentes de Adão e Eva, que, segundo a história, tinham provado o fruto da árvore do bem e do mal, viveram tantos anos. Poderia ter sido mudado o texto, já que a mesma divindade faz referência a outra árvore, a da vida, que podia fazer eternos aos homens. O que se consta é que o Rashid Trois, sábio intérprete da Idade Média,
dava aos Elohim, plural de Eloá, as características de acompanhantes de Jeová, e tomaram mulheres das filhas do homem, por isso não deviam ser espíritos, ou assexuados. Por outro lado, o mencionado Lameque, que faz pensar se o autor do Gênesis, livro escrito supostamente por Moisés, muitos anos depois de Enoque, não estaria confuso na primitiva genealogia, já que Metusalém, pai do primeiro Lameque, se parecia extraordinariamente com o Matusalém, que gerou o segundo Lameque. O Gênesis 5:18 conta, e viveu Jared, 162 anos, e gerou Enoque, e viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Jared, 962 anos, e morreu. Viveu Enoque, 65 anos, e gerou Matusalém, e caminhou Enoque, com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque, 365 anos. Caminhou, pois, Enoque com Deus, e desapareceu, porque Deus o levou. Resumindo, o Enoque não morreu, como os outros ascendentes, ou descendentes, mas levou a divindade consigo, em vida, quando contava apenas 365 anos, enquanto seu pai vivia mais de 365 anos, e o seu filho, Matusalém, é considerado o homem mais velho da história. Lembrando também, o Gênesis 3:22, e disse Jeová, eis o homem, é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, pois, que não alongue a mão, e tome também a árvore da vida, e come e viva para sempre. Jeová expulsou Adão e Eva do Éden, a fim de preservar a árvore da vida, ou a fonte da eterna juventude. Enoque, descendente de Adão, em 7ª geração, teria de merecer o favor da divindade, e apreciar o privilégio de ser levado em vida ao céu, feito que teve lugar em Achuzã, porque lá escolheu Matusalém, um altar em lembrança ao arrebatamento de Enoque. O Antigo Testamento, além disso, menciona textos mais antigos que o Gênesis, como o livro do Justo, e o livro das Guerras do Eterno, como se afirma nos Números 21:14 e 27, com que o Pentateuco não é o primeiro livro do povo de Israel. Enoque, em hebraico, escreve-se Anuk, e significa iniciador. Também se relaciona com Enoque, ou Anuk, com o profeta Edris, que se supõe originário da Armênia, ou da Alta Mesopotâmia. Também, não faltou quem tenha associado Enoque com En, ou Us, do que se chegou a deduzir que poderia ser Onusis, o deus peixe, da cultura babilônica, tendo em conta que tudo se refere quase à mesma região. Por outro lado, o deus egípcio Horus chamava-se Onus, e suas características eram muito semelhantes às do Onusis da Mesopotâmica. Por isso, nada teria de estranho que com nomes fossem diferentes, mas semelhantes, e que todos os relatos estivessem referindo-se à mesma pessoa, ou seja, Anuk, o iniciador. Existem cristãos no Oriente que o relacionam também com Hermes Trismegisto, ou Hermes Tut, dos egípcios. Ou seja, embora de diferentes fontes, diversas origens, com nomes diferentes, embora semelhantes, muitos anos antes de Moisés, houve um profeta que escreveu um livro por instigação divina, que dividiu em 5 partes principais, e que chamou, primeiro, os anjos caídos, e a assunção de Enoque, em que se fala da chegada dos Elohim, a descida destes sobre Aradis, lugar próximo ao Monte Hermon, e a cópula que fizeram, 200 deles, com as lindas filhas dos homens. Segundo, o livro das parábolas, que explica as tribulações dos homens, assim como a dos anjos caídos e tudo o que daí se derivou. Terceiro, o livro da mudança das luzes no céu, é aquele que explica, muito mais profusamente que o Gênesis, como foi criado o mundo, as estrelas, e tudo o que em relato de Moisés fica reduzido a umas incompreensíveis linhas. Quarto, o livro dos sonhos, narra a história do mundo, e a do povo de Israel desde as suas origens. Quinto, o livro da exortação e a maldição, onde se aponta o castigo que receberão os pecadores.
assim como a recompensa no juízo final. Há também outros textos reveladores de dados, como o texto eslavo chamado O Livro dos Segredos de Enoque, e que explica quando os seres luminosos apareceram a Enoque para levá-lo para fora da terra. Conta que o Enoque foi conduzido ao sétimo céu, e que foi uma viagem real, e não imaginária, acompanhado por seres de carne e osso, e não espíritos ou figuras místicas, fazendo tangível e tridimensional, material e físico, o que outros textos tentaram fazer-nos ver como visão, sonho ou simples relato de inspiração divina, com o que tudo isso leva de confuso e esotérico. Quando o Concílio de Niceia qualificou de apócrifo o livro de Enoque, todos os exemplares que existiam naquele século foram atirados para a fogueira. Isto aconteceu sempre. E de Enoque não teríamos mais do que as citações na Bíblia, se não fosse por uma versão eslava, preservada no Oriente, que pelos 3 exemplares, em língua copta, do inglês James Bruce, encontrou na Abissínia, em 1769. Relembrando outro trecho do livro: naqueles dias, em que os filhos dos homens se multiplicaram, aconteceu que lhes nasceram filhas, belas e desejáveis. E quando os anjos, as criaturas celestes, as tinham contemplado, apaixonaram-se por elas, e disseram-se mutuamente: escolhermos esposas, na raça dos homens, e teremos filhos com elas. Pode-se apreciar um incrível paralelismo entre este parágrafo do livro de Enoque e o relato de Platão, em torno da Atlântida, quando Poseidon escolheu como esposa Cito, a filha de Evenor, e Leucipa. A história de Enoque continua a dizer: em número de 200 desceram, pois, sobre Aradis, local situado perto do Monte Hermon. Eis os nomes de seus chefes: Samiasa, o principal de entre eles, Uracabarameel, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askel, Saracmiel, Azael, Ames, Batral, Hanami, Sansavael, Irtael, Tureu, Arazeal. Esses foram os chefes dos 200 anjos, e todos estavam com eles. E cada um deles escolheu uma mulher, aproximaram-se delas, e com elas copularam, e ensinaram-lhes a magia, as feitiçarias, e as propriedades das raízes das árvores. E aquelas mulheres conceberam, e pariram os gigantes, cujo tamanho era de 300 côvados. Nota: o côvado é uma antiga medida, muito usada por diversos povos antigos, que é a distância entre o cotovelo e o dedo médio de um homem. Voltemos à matéria. Devoraram tudo o que podiam produzir, os trabalhos dos homens, e foi impossível alimentá-los. Azael ensinou os homens a fazer espadas e facas, escudos, coletes e espelhos. Ensinou-lhes a fabricação de pulseiras e de enfeites, o uso da pintura, a arte de pintar as sobrancelhas, empregar as pedras preciosas, e toda a espécie de corantes, de modo que o mundo se corrompeu. Cresceu a impiedade, multiplicou-se a fornicação, as criaturas transgrediram, e corromperam todas as suas vias. Amazaraque ensinou todos os sortilégios, todas as feitiçarias, e as propriedades das raízes. Ames ensinou a arte de resolver os sortilégios. Bacaial ensinou a arte de observar estrelas. Aquibel ensinou os sinais e os caracteres mágicos. Tamiel ensinou a ciência dos astros. Poderíamos continuar por muito tempo, narrando a ousadia dos impuros que perverteram os ignorantes homens, mas é o suficiente para deixar bem claro como chegaram certas ciências ao conhecimento dos homens. Segundo a lenda, disse que Poseidon construiu uma cidade, templos e edifícios, graças aos conhecimentos que trouxe consigo da morada dos deuses, como nos contou Platão, cuja obra nos sugere o destino que deve ter sofrido, à semelhança do livro de Enoque, porque, certamente, explicaria coisas que os homens não deviam saber. Tudo isto é lamentável, mas real. Os dirigentes religiosos, de séculos atrás, não gostavam da ideia de que, se soubesse algo que, necessariamente, devia ter se escondido. Talvez,
Seja por isso que se destruiu a mensagem que cobriam as vertentes inclinadas da Grande Pirâmide, que deveria ter sido um livro em pedra, e testemunha dos conhecimentos do céu. Os povos primitivos, sem dúvida, não estavam preparados para compreender que existiam outros planetas habitados, e que neles teriam seres, de antropomorfismo análogo ao nosso, mas de cultura diferente, e conhecimentos técnicos e científicos superiores. Não se pode garantir que os anjos fossem precisamente humanos, mas eram de carne e osso, obcecados, e capazes de gerar filhos, para as mulheres dos homens. Também não se pode negar que vieram do céu, ou que chegaram a bordo de algo que podia viajar pelo espaço, como nos contam Ezequiel, Elias e Enoque. E não esqueçamos que o mundo está cheio de gigantescas e colossais pirâmides, construídas quem sabe como, há milhares de anos, que para elevar enormes blocos de pedra, a 150 metros de altura, o mais adequado seria um objeto volante, em modo de helicóptero. Por mais ousado, ou louco, que isto possa parecer, aqueles que insistem em continuar a acreditar nas doutrinas daqueles que fizeram desaparecer qualquer testemunho que não estivesse de acordo com os seus dogmas. Foi tal a conspiração estabelecida para silenciar todo o aglomerado de fatos aparentemente sobrenaturais, que já até duvidamos do verdadeiro sentido da magia, o sobrenatural, ou a simples superstição, embora, sem dúvida, esta confusão foi criada deliberadamente. O fenômeno OVNI é uma realidade. Há um grande número de testemunhas oculares, não de agora, mas através de todos os tempos. Não se pode negar a impressão de que todos estes fenômenos estão, de alguma forma, relacionados entre si. Provavelmente, não somos a primeira, nem a única, raça do universo. Provavelmente houve seres, em ciclos ou eras anteriores ao nosso, que se passeavam pelo cosmos, como já começam a realizar os astronautas modernos, com máquinas dotadas de poderosos meios de translação, e que alguns devem ter descoberto a nossa Terra há centenas de séculos. O que aconteceu exatamente o ignoramos, mas tudo parece indicar que os extraterrestres se rebelaram contra o seu chefe, e se misturaram com os habitantes primitivos, tendo filhos com as filhas dos homens. Aqueles Elohim eram humanos, ou humanoides, no mínimo. O que aconteceu a seguir é o eterno problema dos critérios entre bons e maus, a dualidade, a gnose. A história, sem dúvida, tem de partir do princípio. O ruim é que estamos cada vez mais distantes daquele remoto princípio, e ninguém sabe, a ciência certa, o que foi, o que aconteceu, por muitos retalhos soltos que tenham ficado. Não conhecemos a nossa verdadeira origem. Nem sabemos de onde viemos, nem para onde vamos. Mas é tão louco imaginar que há 20 ou 30 mil anos, ou muito mais, chegou uma nave espacial ao nosso sistema solar, e que esta civilização pôde influenciar o nosso desenvolvimento, da mesma forma que as elites que governam o mundo influenciam o mundo e a atualidade sobre os países subdesenvolvidos. Fim deste podcast. Você acabou de ouvir podcast 69. Desperte. A Proto-História. Revisão. Sr. Black. Gostou de nossa matéria? Curta e compartilhe. E deixe sempre seu comentário. Ele é muito importante para nós, pois mesmo sendo negativo, poderemos sempre melhorar e avaliar nosso trabalho. Gratidão por ouvir até aqui. Deixe o seu like, e em breve retornarei com mais informações. Até a próxima, e namastê a todos.